Igreja, vamos abrir no Romanos capítulo 12. Gente, é a primeira vez que eu estou aqui em cima do altar, é muito difícil, o coração está saindo pela boca. Misericórdia. Que é difícil, eu nunca falei em público, né? Mas vamos aperfeiçoar cada dia mais para a gente melhorar, tá bom? Capítulos já abriram. Todos abriram? Amém. A nova vida. Qual o título de hoje? Nova vida. Rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que o vosso culto racional. Nós, ultimamente, igreja, nós estamos muito frios a respeito do culto racional. Nós devemos buscar mais a Deus e nós não podemos ser frios, né? Nós temos que buscar a Deus mais buscar Deus com temor, reverência, pois a igreja está se esfriando e nós precisamos urgentemente de uma transformação, uma libertação. Porque Paulo, ele inspira a gente inspirado pelo Espírito Santo, enfatiza a importância de dedicar a Deus com um sacrifício vivo, renunciar às conformidades deste mundo e sendo transformado pela renovação da mente. Pois nós precisamos ser transformados, a nossa mente, de dentro para fora, né? Nós não podemos negligenciar isso, pois nós precisamos todos os dias lutar, dia após dia, para que nós venhamos ser renovados e transformados na nossa mente, porque muitos pensamentos ruins que procedem do coração venham fortalecer a nossa carne, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Bom, igreja, não podemos dedicar que o nosso corpo seja controlado pelo pecado, né? O culto racional não é só vocês virem aqui dentro da igreja cantar os louvores. Culto racional é quando você está na igreja, em casa, nas ruas, buscando a presença. A partir do momento que vocês busquem a presença de Deus, é um culto racional. Que vocês louvem a Deus pelo culto, ou louve a Deus cultuando Ele em qualquer outro lugar, viu? Que Ele venha ser cultuado a todo momento, lembrado a todo momento, para que nós venhamos ser fortalecidos no Espírito, porque a nossa carne é muito, como é que se diz? Se nós deixarmos, a nossa carne é muito forte,
né? Ela nos derruba a nossa mente, o nosso coração. Por isso nós temos que estar na presença de Deus a todo momento, não só aqui dentro da igreja, mas fora também, né? E ter cuidado com o pecado lá fora, para que o nosso corpo não seja controlado por ele. 12. E o versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós podemos ir em qualquer outro lugar, a gente pode comer, beber, mas a partir do momento que a gente é transformado pelo Espírito Santo, nós não se deixa se influenciar por isso. Nós podemos habitar em qualquer outro lugar, né? Mas nós não podemos ser influenciados pelos lugares que a gente habita, que a gente vai, né? Quero dizer, e nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício ao Senhor, com o coração cheio de gratidão, e cumprir as promessas que fazemos a Deus. Quem já fez uma promessa aí e não cumpriu? Não levante a mão não, por favor. Então, a gente faz uma promessa a Deus, nós devemos cumprir, né? Isso é um sacrifício de gratidão a Deus. Isso é o nosso corpo, né? E Deus nos comprou com um preço muito elevado. Devemos glorificar a Deus em nosso corpo e não nos deixar que a carne venha tomar conta da nossa vida, ser fortalecida. E não devemos imitar as condutas e costumes deste mundo, que é as coisas erradas, injustas, né? Nós não podemos habitar nessa, participar das condutas, né? Das mentiras, da imoralidade sexual, que nós venhamos ser limpos pela palavra, que nós não podemos negligenciar isso, nós não podemos negligenciar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós não podemos romper isso. E temos que procurar constantemente, cada vez mais, ser semelhante como Cristo. Não negligenciarmos isso, pois o preço é muito alto quando a gente negligencia o nosso corpo, o nosso espírito, até a nossa alma. Que nós venha ter ciência disso e nós venha ser transformados e libertos dos maus pensamentos, dos maus hábitos, tá bom? E eu quero ler outra, no versículo 9, dá uma puladinha no versículo 9, 12, 9. Nós temos que estar morto para o pecado e vivos para Deus. As virtudes recomendadas. O amor seja hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos o bem. Pois nós não devemos se apegar ao mal, não retribuir o mal com o mal, mas sim com o bem. As pessoas do mundo, não sei se eu posso dizer o mundo, nós também, às vezes ferimos as pessoas e acabamos negligenciando isso, tratando a pessoa com mal, né? E nós não devemos fazer isso. Que Cristo pediu para Cristo nos ordenou que nós tratássemos o bem com o bem, não o mal com o mal, pois nós não podemos descumprir, né, essa palavra. O 10.
Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros. Amar o próximo, né? Ajudar o próximo. Nós temos que fazer mais isso, pois nós fomos criados para ajudar o nosso próximo em amor, né? Em amor. E não fazemos para o homem, pois nós fazemos para Deus. E honrar uns aos outros, nós sermos fiéis. Por mais que a pessoa seja injusta, as pessoas sejam injustas conosco, nós viemos ser justas com elas e sempre socorrermos se necessitarmos. Capítulo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nós devemos orar com intensidade, buscar mais. Nós precisamos ser mais presente em oração. Às vezes nós levantamos de manhã, sequer fazemos uma oração a Deus de agradecimento, pois nós temos que ser constante, fervoroso em oração e ser mais zeloso, né? Em buscar o poderoso Deus. 12. Regozijai-nos na presença, sedes paciente na tribulação, na oração e perseverante. A oração perseverante, aí é que é difícil, né? Às vezes a gente passa por momentos tão difíceis na vida, que no momento a gente busca Deus a vida toda, só que no momento da tribulação, da circunstância, Deus a gente negligencia. Às vezes você pode estar num hospital achando que tudo acabou, nada acabou não, pois Deus, Ele nunca nos abandonou, Ele sempre esteve conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós que não abrimos os olhos e enxergamos, não Deus fisicamente, mas a presença dEle dentro de nós, que nós venha ser fortalecido, né? E nós foi fortalecido nos momentos difíceis e será fortalecido nos momentos difíceis. Capítulo 13, versículo 13. Compartilhai as necessidades santas, praticai a hospitalidade. Nós ser hospitaleiros uns com os outros, ser educados, não pessoas que entristecendo o Espírito Santo, julgando as pessoas pela aparência. Nós devemos ser constantemente hospitaleiro em tratar as pessoas bem. E o versículo 14: abençoai vós os que perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Nós, muitas das vezes, a gente é perseguidos, entristecidos por palavras, e neste momento que a gente entristece, a gente resolve fazer o quê? Xingar as pessoas, amaldiçoar elas. A gente tem que orar por cada uma dessas pessoas, para que Deus revele o Senhor Jesus a cada um deles, que eles venham ser um instrumento na mão de Deus também, pois nós já fomos assim também no mundo. Antes de nós se convertermos, nós amaldiçoava, xingava, maltratava, né? Então nós devemos mudar isso dentro de nós. Essa transformação tem que ser completa dentro de nós, porque a porta é estreita, a porta é muito estreita, é muito difícil. É por esforços que a gente vai conseguir, não de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Deus pede para que a gente venha amar ao próximo e ser hospitaleiro, para que nós venha ser salvos pelo Senhor Jesus. Versículo 15: alegrai-vos com que se alegram, chorais com que choram.
tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendeis com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Pois a gente estamos aqui para consolar, ter um consolador que é o Espírito Santo, e pessoas, né? Nós estamos aqui para ajudar outras pessoas, ser confortáveis, confortar elas na tristeza, né? Pois tem pessoas que passam por momentos tão difíceis na vida que elas olham para um lado, olham para o outro e não vê saída. Às vezes uma pessoa precisa de um abraço nosso para que elas venham ter aquele consolo humano e pregar o Evangelho para essa pessoa, para que ela venha ser confortada pelo Espírito Santo e que nós venha ser sábio, não na sabedoria humana, mas sim na sabedoria do alto. Nós às vezes quer lutar com nossos próprios braços, nós perdemos essa essência, pois a gente quer buscar a Deus, mas nós não colocamos Ele em primeiro lugar. Nós não queremos, parece que a nossa carne humana quer lutar sozinho, quer fazer as coisas tudo só, e nós dependemos um dos outros aqui nessa terra. Não tente fazer as coisas sozinho, não. Coloca Deus em primeiro lugar, busca ajuda, console outras pessoas, pregue o Evangelho para outras pessoas, para que elas venham ser confortadas espiritualmente. Versículo 17: Não torneis ninguém mal por mal, esforçais para fazer o bem perante todos os homens. A gente fazer o bem para todas as pessoas, mesmo que as pessoas tratem a gente mal, a gente trata bem. E é possível quando depender, o 18, desculpa. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmo, amados, não dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e o que retribuirei, diz o Senhor. Às vezes a gente quer resolver as coisas com o braço, e não é assim. Tem o Senhor Jesus, tem Deus, Ele é a nossa justiça, Ele que nos vai dar direção, o que devemos fazer. Por isso que nós não devemos tratar ninguém. Por isso que a transformação da mente e do coração é muito essencial para que nós venhamos ser libertos, porque vai ter momentos na vida da gente que a gente vai se irar, mas a gente não pode se expor essa ira para fora, né? Pois o nosso corpo é sacrifício vivo, né, do Deus Altíssimo. Esse aqui é templo do Espírito Santo. A partir do momento que a gente abre a boca para amaldiçoar uma pessoa, ou maltratar uma pessoa, Deus vai tirar a mão. Ele não vai fazer justiça, né? E como diz aqui o 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com os outros, né? A gente às vezes negligencia muito isso, né? A paz um com os outros. Uma pessoa maltrata a gente quer retribuir, mas não é assim. 19: Não vos vingueis, e vós mesmos, amados, não dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. A vingança é do Senhor. Às vezes pessoas fazem algo ruim com nossos familiares, e nós com as próprias mãos quer se vingar.
mas a vingança é do Senhor. Pelo contrário, versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, e dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazemos isto, e amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, a partir do momento que a gente trata uma pessoa, o ser humano, né, trata o ser humano da forma que Deus ordena que a gente façamos, a culpa nunca recairá sobre nós. Porque nós já foi transformado pela palavra, nós já foi libertos pela palavra. Então, não faça nada com as suas próprias mãos, pois a brasa, se a pessoa não quiser se reconciliar com Deus, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. 21. Não deixe vencer o mal, mas não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fazer o bem para todas as pessoas. Tem pessoas que vai ser ruim conosco e é difícil uma pessoa maltratar a gente é ferido nas palavras, mas a partir do momento que a palavra de Deus está dentro de cada um de nós, nós vamos ser transformados. Mas para isso, a palavra de Deus ela tem que achar lugar em nossos corações, porque senão não tem como. Se nós não entregarmos verdadeiramente a Cristo, não adianta. Em vão seria nós aqui nesta manhã buscando, e se nós não se entregarmos verdadeiramente a Deus, buscarmos de todo o nosso coração. Muitas das vezes a salvação ela é difícil. Para buscar é difícil, igual o bispo fala, tem dia que não dá ânimo para a gente vir aqui buscar a Deus, mas é necessário. Nós só vamos temer a Deus se nós virmos para este lugar. Nós não vamos conseguir lá fora vencer sem a presença de Deus. Por isso que existe esse lugar para a gente vir adorar, buscar, para que a gente venha temer o Senhor e respeitá-lo como Pai. Aqui só um momento. E às vezes constantemente, buscar a Deus em oração, nós temos que ser mais constantes em oração, pois o mundo, cada dia que passa, as pessoas vão se esfriando, e a gente tem que ser constante nisso, né? Nós vamos precisar, nós necessitamos de oração, porque senão o Senhor, como que a gente vai falar com Deus se não for através da oração, né? Então, e é isso nesta manhã, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, que a palavra de Deus venha transformar cada um de vocês. Tira as coisas do mundo. Não é fácil, porque as coisas do mundo é gostosa demais, mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que lutar cada dia para a gente entregar a Deus um corpo santificado, né? Ou um corpo em sacrifício, um coração com gratidão. E nós temos que mudar o nosso coração. Nós não podemos permanecer da mesma forma, não podemos. E muitas das vezes o nosso coração é duro. Nós precisamos ser quebrantados, orar a Deus pedindo: Deus, quebranta o meu coração, quebranta o meu espírito, pois o nosso coração ele é enganoso.
Tem pessoas que dizem assim, não, pode seguir o coração, não vai nessa não, né? Não vai nessa. E muitas das vezes, que as pessoas que seguem o coração, acaba quebrando a cara, né? Então é isso, igreja, que a palavra do Senhor penetre no coração de cada um nesta manhã e transforme a vida de vocês, tá bem?